Quando a gente começa a estudar sobre essa questão do Bitcoin, assistir alguns vídeos, o que que as pessoas acham sobre Bitcoin por aí, é bem engraçado como você encontra pessoas falando sobre coisas que elas não entendem. E é o caso que a gente vai passar aqui hoje. Ele próprio admite que não entende do assunto e, mesmo assim, fez 3 vídeos a respeito do assunto Bitcoin e falando coisas que não procedem, que não são verdade. Vamos falar hoje a respeito do Dom Sandro, um Red Pill, e aqui eu não quero entrar no contexto do que ele fala a respeito de relacionamentos, que ele fala a respeito de mulheres, das leis feministas e todas essas coisas. Eu quero ficar fora desse tipo de assunto, isso realmente não me interessa. Agora, a partir do momento que ele fala groselhas a respeito do Bitcoin, então a gente pode falar a respeito disso aqui. O meu nome é Pedro, eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo aqui ao canal e vamos dar um play para ver o que ele tem a dizer a esse respeito. Vamos prosseguir. Vou trazer uma matéria aqui bem técnica, que eu confesso que eu não domino essa matéria, então eu não vou fazer comentários ou interpretações durante a leitura. Porém, essa matéria eu já abordei em 2 vídeos. Um dos vídeos foi se o Bitcoin poderia salvar o casamento e a sociedade. Eu disse que não. Não salva nem casamento nem sociedade. E no vídeo anterior, que eu não tinha me referido ao nome Bitcoin, eu tinha dito que essa tentativa de malabarismos para ocultar bens, para não ser torrado na hora do divórcio, esses malabarismos eles não livrariam o homem de penalidades. Porque o sistema sempre tem cartas na manga. Sempre tem como azucrinar a vida do homem. Então não é simplesmente você chegar e dizer assim, não, eu não tenho nada. Não vai colar. Eles vão ir atrás de você, você vai se transformar num pária na sociedade. Várias sanções poderão ser emitidas contra você. Tá, a gente começa a falar sobre essa questão do Bitcoin. Eu não tenho nada. Beleza, você não tem nada, mas a gente consegue achar bem rapidinho o que você tem. Mas será que conseguem achar mesmo? Será que é tão simples quanto eles dizem? Vamos ver o que ele tem a dizer, porque é um assunto interessante. Então quer dizer que eles podem achar seus Bitcoins, eles podem tomar tudo de você. Será mesmo? Vamos ver aqui. Então, a minha conclusão é que não valeria a pena você arriscar entrar em um casamento e aí tentar aplicar em moedas teoricamente não rastreáveis, que assim você sairia ileso. Eu nem vou entrar nessa questão de relacionamento, casamento, essas coisas, entendeu? Eu quero ficar fora desse tipo de assunto. Agora, quando ele começa a falar que o Bitcoin ele é rastreável, ele não é rastreável, de fato, se você usa o Bitcoin on-chain, o que quer dizer isso? Se você usa a blockchain principal do Bitcoin, ela realmente é rastreável, isso aí não tem o que se discutir. O problema é que existem outras sidechains, existe a Liquid, que ela garante privacidade. Você não sabe quanto está sendo movimentado, quanto está vindo de onde, para onde que está indo, todas as transações são confidenciais. Ele não conhece a Liquid, e por isso que ele vai falar um monte de coisas que a gente vai ouvir aqui no vídeo. Vamos prosseguir. Não, tem muita coisa envolvida. Principalmente se tem filhos. Uma das primeiras coisas que o judiciário faz quando o pai não se nega a pagar pensão alimentícia, a primeira coisa que eles fazem é afastar os filhos dos pais. Então, aí, se você é apegado aos filhos, adeus. Então, a melhor coisa que tem é você não entrar no jogo. Por que entrar no jogo? Faça os teus investimentos, mas não arrisque. Não tente bater de frente contra o sistema. Vocês estão vendo aí o que acontece com homens que batem de frente com o sistema. Então eu vou ler a matéria aqui. Nessa parte técnica eu não vou dar a minha opinião. Mas realmente é algo que deixa preocupações no ar. Tá. Se você não entende do assunto, por que que você está falando a respeito? Por que que você está se dando ao trabalho de gravar o 3º vídeo sobre um assunto que você nem foi estudar? De novo, eu não vou entrar no mérito sobre casamento, sobre divórcio, guarda de filhos. Eu quero ficar longe desse tipo de assunto porque realmente é um assunto muito sensível. O problema é quando ele vem falar que o Bitcoin ele é rastreável, você pode perder todos os seus Bitcoins, o Estado pode vir atrás de você e você vai ver que os argumentos dele
estão bem fracos. Você já começa. E também tem um detalhe: eu coloquei aqui o vídeo na velocidade 2, porque ele fala muito devagar, demora muito o raciocínio, a gente fica ali. Claro, eu durmo, eu entro em coma assistindo nessa velocidade. Eu não sei como é que tem tanto cara que consegue aguentar assistindo o vídeo desse sujeito, sendo que ele fala muito devagar, a não ser que eles colocam ali na velocidade 4, 5x para conseguir ouvir um vídeo, porque realmente é muito devagar. Tá, mas tudo bem, vamos ver se sai algum argumento, pelo menos. É possível apreender criptomoedas em caso de divórcio? Segundo o procurador da República, Alexandre Senra, especialista no tema, a resposta é sim. Criptoativos podem ser apreendidos. Junto com a alta das criptomoedas, questões jurídicas sobre sua penhorabilidade e apreensão voltam a ser destaque entre investidores. Desse modo, um dos temas bastante em voga é se realmente é possível que a justiça apreenda criptomoedas em processos de divórcio. Segundo o procurador da República, Alexandre Senra, a resposta é sim, criptoativos podem ser apreendidos, assim como qualquer outro bem mediante decisão judicial. De acordo com artigos. Tudo bem. Sobre a parte jurídica, a gente não tem como discutir. O juiz pode bater o martelinho e dizer, não, apreenda os bitcoins desse rapaz. A questão é toda a parte técnica, como é que funciona para fazer essa apreensão. De acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais. Esse princípio fundamenta a possibilidade de penhora e apreensão de criptoativos mesmo em processos de divórcio onde há necessidade de partilha de bens. A penhora de criptomoedas segue a mesma lógica da penhora de qualquer outro bem. Conforme destaca Alexandre Senra, há 3 conceitos jurídicos distintos para se considerar. Penhora, ato que vincula um bem ao pagamento de uma dívida. Registro da penhora, torna a penhora oponível a terceiros. Apreensão do bem, coloca o ativo sob responsabilidade de terceiros como exchanges ou custodiantes. No contexto de divórcios litigiosos, se um dos cônjuges possui criptomoedas e tenta escondê-los para evitar a partilha, ele pode incorrer no crime de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Beleza. Nesse ponto aqui, a gente concorda. Se você esconder que você tem criptoativos, se você falar que não tem, sendo que você tem, você está incorrendo em crime. A questão toda que a gente quer entender, e que até agora ele não deixou claro, é como é que você faz para descobrir isso. Como é que você faz para saber que ele tem bitcoins? É tão simples. Ah, tudo bem. Ele já declarou que tem, tá? Mas quanto bitcoin ele tem? Quantas carteiras ele tem? Ah, ele pode declarar uma carteira e outras carteiras ele não está declarando. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, tá? Declarem todas as carteiras. A questão que eu estou querendo colocar, se ele não declarar, como é que o Estado faz para achar essas carteiras que ele não está declarando? Ah, mas eu ainda estou curioso. Tem que ter algum argumento, não é possível. O que refere isso ao artigo 171, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, com pena equivalente a de espelionar. Como acontece a apreensão de criptomoedas em casos como divórcio? Agora sim. A apreensão de criptomoedas em caso de divórcio pode ocorrer de diferentes formas, a depender do local onde estão armazenados. Se os ativos estão em exchanges, a Justiça pode emitir uma ordem judicial de apreensão direcionada a exchange, onde os criptoativos estão custodiados. E aqui entra aquele argumento que o pessoal fala. Não deixa seus bitcoins, não deixa suas criptomoedas em exchanges. Se você deixa em exchanges, você está arriscado a perder de diversas formas. Tem essa questão da apreensão judicial que pode acontecer, como também pode acontecer de essa exchange ser roubada. A gente viu, por exemplo, o caso recente que aconteceu lá no Irã, em que um grupo de hackers roubou uma quantidade colossal de criptomoedas daquela exchange e depois simplesmente jogou fora. Jogaram ali numa carteira que ninguém tem as chaves privadas e com isso esses bitcoins foram perdidos para sempre. É aquele negócio. A exchange, ela não tem a mesma segurança que você consegue ter se você coloca na autocustódia. Por que é tão frágil essa questão da exchange? Por que é tão fácil, entre aspas, hackear uma exchange? É porque a exchange ela é obrigada a fazer todas as transações online. Todas. Ela não consegue fazer o que você consegue fazer ali, que você inicia a transação no dispositivo online, aí você transfere para o dispositivo offline, ali você assina a transação, compartilha o QR Code e ali no dispositivo online você só transmite a transação assinada. Esse procedimento ele é o mais seguro porque você não expõe a chave privada em momento nenhum e com isso não tem como um atacante ele te hackear. Ele consegue ver a transação assinada, isso aí ele consegue, mas qual foi a chave privada usada para assinar aquela transação?
ele não vai conseguir. Tem toda uma questão matemática, se você for baixar ali, você inclusive pode perguntar para inteligências artificiais, faz esse teste, pergunta ali para o ChatGPT, como funciona o cálculo em que a transações de Bitcoin são assinadas. Ali ele vai te passar toda a explicação, como é que a transação ela é assinada offline e como é que online a rede ela vai decodificar a assinatura para saber se aquela assinatura foi válida, se ela foi assinada com a chave privada. A rede não consegue ver sua chave privada. O que a rede consegue fazer é que aquela assinatura, ela procede, ela é válida. Qual foi a chave privada usada para assinar aquela transação e o sistema não consegue ver, entendeu? Tem a matemática por trás e você tem que entender de matemática para você entender do que a gente está falando, mas sim, é realmente um processo bem seguro. A exchange não consegue fazer isso. Ela tem que fazer todas as assinaturas online, porque se ela fizer offline, ela simplesmente não dá conta de tantas transações. Então ela tem que fazer online e por causa disso ela se expõe a riscos. E se por acaso as chaves privadas vazarem, o hacker conseguir de alguma forma ter acesso a essas chaves privadas, adeus fundos. Por isso, não deixa seus bitcoins em exchanges. O risco, ele é real, você pode ser atacado de diversas formas. Desse modo, obrigando-a a transferi-los para um endereço controlado pelo tribunal. Por outro lado, se as criptomoedas estão sob custódia própria, wallets pessoais, a apreensão é diferente. Veja como funciona. Tokens, com função de blacklist. Algumas stablecoins e tokens em blockchains, como Ethereum, permitem que seus emissores bloqueiem fundos sob ordens judiciais. Agora a gente começa a entender por que os bitcoiners falam que qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin é shitcoin. Aqui a gente começa a entender muito bem. Olha só, Ethereum e todas essas criptomoedas centralizadas, elas estão sujeitas a ordens judiciais. Se por acaso vir uma ordem judicial mandando apreender suas criptomoedas ali, elas vão ser apreendidas e não tem o que fazer. Se uma criptomoeda ela for centralizada, se tem uma organização por trás dela, não existe segurança se você deixar ali. Tá? Está aqui bem claro. Eu tive uma dificuldade em entender por que a comunidade Bitcoin fala que qualquer criptomoeda que não seja Bitcoin é shitcoin. Ah, mas em um caso da Ethereum, que tem uma tecnologia superior, essas coisas. Tá aqui o motivo. É fácil de aprender. Basta emitir uma ordem judicial contra a Ethereum, adeus fundos. Mas e no caso do Bitcoin? Tem como fazer isso? Vamos ver. Nesses casos, a apreensão pode ser ordenada ao owner do smart contract. Criptomoeda sem função de blacklist. Exemplo, Bitcoin. O juiz pode determinar que o executado transfira os ativos para o endereço público, designado pela justiça. Caso o devedor se recuse a cumprir a ordem, ele pode sofrer pena com multa de até 20%, conforme o artigo 774, inciso 5º do CPC. Ou ainda medidas coercitivas, como retenção do passaporte e suspensão da CNH. Ou seja, se por acaso seus ativos estão em Bitcoin, primeiro o juiz ele tem que saber que estão na sua posse. E é aquele negócio. Você tem que declarar, tá bom, pessoal? Não estou incentivando ninguém aqui a fazer nada de ilegal. Acontece que se o cara ele não declara, como é que o juiz ele vai ficar sabendo que ele tem aquelas criptomoedas? Tá? Ele passou por uma rede Liquid, que é onde as transações são todas privadas, são confidenciais, então você não sabe de onde é que o Bitcoin veio, para onde o Bitcoin foi, você não sabe quanto. Ou seja, como é que você faz para rastrear nesses casos? E pior, como é que você faz para rastrear se as transações foram todas P2P? Ou seja, foram entre pessoas. Ah, mas você pode pegar o histórico do WhatsApp. Tá, você pode pegar o histórico do WhatsApp dessa pessoa e ali descobrir que ele comprou bitcoins de fulano de tal. Mas e se essa pessoa usa aquele WhatsApp lá que deleta todas as mensagens, que as mensagens elas são temporárias? Como é que faz para descobrir nesse caso? Não sei, não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Mas então você já começa a levantar todas essas questões ali. O Bitcoin você não consegue atacar diretamente, você tem que atacar por outros meios. Você tem meio que obrigar a pessoa a ceder os Bitcoins. Vamos prosseguir aqui. Com base no artigo 139, inciso 4º do CPC. Outro ponto destacado por Senra é que a ocultação de criptomoedas pode ser algo relativamente simples.
No entanto, a legislação brasileira prevê mecanismos para esse tipo de fraude patrimonial. A Instrução Normativa RFB 1888/19 obriga exchanges a informarem transações de seus clientes, facilitando a identificação de ativos escondidos. Isso aqui que ele falou é verdade. Se você fizer transações em exchanges nacionais, realmente todas as suas transações são de conhecimento. A Receita ela já sabe que você tem esses bitcoins aí, então não adianta você dizer que não tem, porque ela já sabe. Ah, mas se eu disser que eu usei isso aí, eu paguei para fulano, para cicrano, para beltrano. Cara, isso aí pode ser uma complicação, essa aí pode ser até realmente bem complicado. Mas se você faz em exchanges nacionais, isso aí pode acontecer. Mas, de novo, e se você fez por P2P, como é que a Receita vai ficar sabendo que você tem esses bitcoins? E se você comprou em exchanges estrangeiras, você fez a compra na CoinEx, você fez a compra na Binance, ou em outras exchanges estrangeiras, como é que faz para ficar sabendo desse caso? E até existe hoje o tal do DPix, em que você vai lá, compra tokens de DPix e faz o swap para transformar em bitcoins. É realmente uma tarefa bem inglória você conseguir identificar que essas transações foram feitas e associar isso àquela pessoa. Se mesmo sob intimação o devedor omitir seus criptoativos, ele pode sofrer pena conforme o artigo 774 do CPC, que prevê multa e sanções adicionais. Portanto, a apreensão e a penhora de criptomoedas em processos judiciais, incluindo divórcios, é plenamente possível dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Medidas judiciais podem obrigar tanto exchanges quanto indivíduos a transferirem ativos digitais para um endereço controlado pela justiça. Caso haja tentativa de ocultação, já existem sanções previstas em lei. Então, meus caros, procurem o caminho mais fácil. Então você percebe o seguinte, tá? Uma coisa que ele não entende. E de novo, e vou falar isso aqui, acho pela quarta, quinta vez. Não quero entrar nesse assunto de posse, guarda de filhos e toda essa parte aí, tá? Quero ficar longe desse tipo de assunto, não quero discutir isso, mas quando a gente vai falar sobre a parte técnica dos bitcoins, o que a justiça ela pode fazer contra um cara mal intencionado? Porque existem sim hoje métodos em que você não deixa rastros na compra dos bitcoins. Se você fizer a compra no P2P, se você fizer a compra em exchanges internacionais lá fora. Inclusive, até vou fazer aqui o meia-culpa em vídeos que eu falei anteriormente. Eu havia falado sobre a questão ali da isenção de 35 mil se você fizesse essas ações em exchanges nacionais, que seria sim um atrativo. Seria uma vantagem você fazer em exchanges nacionais, ao invés de fazer no P2P, onde tem caras ali que cobra 5% em cada transação. A questão é que essa isenção foi derrubada, e agora qualquer transação de compra e venda pode ser sim tributada. Tudo bem, na compra você não é tributado, mas na hora que você for vender, você pode sim ser tributado. Se você fizer na exchange nacional. Ah, o cara mal intencionado que foi lá e fez a venda em uma exchange estrangeira, ou fez a venda do P2P. Fica um tanto quanto difícil rastrear isso aí. Fica realmente bem complicado. Ah, onde é que estão esses bitcoins? Não sei, perdi as chaves privadas. Eu tinha deixado uma carteira, mas agora eu não tenho mais acesso àquelas criptos. Como é que você faz nesse caso? É realmente uma questão muito complicada, muito difícil. Quando eu venho falar para os caras que o Bitcoin ele foi criado justamente para você tirar qualquer tipo de controle estatal, para você afastar o Estado dali das suas finanças, é por causa disso. Existem tantos mecanismos por trás do Bitcoin, tantas proteções, tantas coisas técnicas, coisas assim, que um cara que estuda Bitcoin, ele está ali estudando por anos, ele não sabe nem 1% do que existe aí no mercado. Se nem os caras que estão envolvidos nisso sabem de tudo, quanto mais quem está de fora, quem não conhece a mecânica do Bitcoin e fica falando groselha na internet, tá? Eu não vou ficar falando que eu sei de tudo, porque eu realmente não sei quase nada sobre Bitcoin. E me atrevo a dizer que qualquer um que diga que sabe alguma coisa está caindo lá no Dunning-Kruger, porque realmente é muita coisa para você estudar. Você passaria anos, você passaria décadas estudando tudo que já existe sobre Bitcoin e você chegaria à conclusão de que você não sabe nada. Tem muita coisa para ser aprendida ainda. E aí vem um cara e falar aqui, não, porque se você tem criptomoedas, eles podem te tomar tudo, porque eles podem emitir uma ordem para exchange, tá? Mas a comunidade fala para não deixar em exchange. Ah, eles podem descobrir que você tem a carteira offline, tudo bem, mas o cara fez ali no P2P, ou ele fez em corretoras estrangeiras.
Ah, mas ele pode te coagir de várias formas. Sim, mas para ele te coagir de várias formas, ele tem que saber que você tem essas criptomoedas. Se ele não souber, como é que faz? É realmente complicado, entende? Então o cara ele vem aqui, ele fala essas coisas a respeito de Bitcoin, mostrando que ele não entende do assunto e tá falando sobre coisas que ele não entende, convencendo outros caras a se afastar dessa questão de Bitcoin, a simplesmente não investir, ficar com medo dessa questão de criptomoedas. E então fica realmente uma coisa muito complicada. Beleza, pessoal? E qual é a dica de hoje? Compre Bitcoins e cuidado com o que você está ouvindo por aí. Show de bola, pessoal? Obrigado por você que assistiu até aqui e até mais.